Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do oitavo ano A da Escola Guinness Afonso Morales e todos os meus amigos, os pais, os responsáveis que estão acompanhando esse nosso trabalho, né? Eu queria registrar aqui a presença dos alunos do oitavo ano A e tranquilizar a família e todo mundo, né? Que nós estamos passando uma fase muito difícil e que a gente vai ter assim muita paciência, muito carinho, a gente vai ter aí até o final do ano, até o ano que vem, se tudo correr bem, né, para poder recuperar esse conhecimento, esse conteúdo. Então a minha vontade é fazer a minha parte, fazer a minha obrigação, o meu dever também e dar oportunidade para que vocês possam aprender em casa. Se você quer aprender, você estuda. Para você estudar, você tem que ter disciplina, você tem que ter honestidade, você tem que ter ética, você tem que ter alguns valores, que não é possível abrir mão dos valores, né? O esforço, o empenho. Então você tem que pegar um caderno, você tem que aprender a fazer um resumo, usar as próprias palavras, anotar o que você entendeu, do jeito que você entendeu. Abre o caderno, faz um desenho, faz um gráfico, faz um mapa, pega o livro, porque todos os alunos receberam o livro. Todos. E o livro tem uma série de oficina, tem uma série de atividade complementar. Então o aluno ele não estuda porque não quer, né? Porque pode usar o celular para estudar também. A gente acha importante usar o celular para estudar, né? Então, registrando a presença aí dos alunos do oitavo ano A, a Fline, Aline, Ana Caroslaine, Andressa, Beatriz, Diogo, Eduarda, Erickson, Fernando, Gabriel, Giovana, Isabel, Jamine, Kelvin, Letícia, Luiz Fernando, Maicon, Maria, Eduarda, Maria Vitória, Mariana, Matheus Santos, Patrick, o Pedro, Rafael, Raí, Ricardo, o Rian, o Wesley, a Yara, né? Bom, a Yara, não sei se a Yara tá aqui ainda. Bom, vou deixar a Yara para saber depois, né? De qualquer forma, gostaria de poder sensibilizar vocês para o estudo. Que não depende o professor ensinar, depende do aluno querer aprender. Ensinar até que é fácil hoje, você tem toda uma tecnologia, você pode projetar slide e ficar lá reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo o conhecimento através de vídeo, através de imagem, através... Então o nosso objetivo não é só reprodução do conhecimento. Nosso objetivo é você aprender fazendo, você desenvolver a criatividade, você desenvolver a participação, a interação, aprender a dialogar com o texto, a dialogar com a imagem, dialogar com o filme, dialogar com a ideia, dialogar consigo mesmo, né? Você aprender a fazer um rascunho, você aprender a fazer uma pesquisa, você aprender a ter vontade, você aprender a ter entusiasmo, ter amor próprio. Então, esse conteúdo fundamental para a gente poder entender e dar sequência, né, ao estudo, à serialização do estudo, né? A Revolução Inglesa, ela não pode ser entendida separado, como acho que nada na história pode ser entendido separado. Eu acho que tem que ter uma visão espacial, temporal, política, tem que ter uma visão cultural, tem que ter uma visão bem mais ampla, né, do que a gente pode estar imaginando. Sobre você compreender as razões que levaram à Revolução. Nós vamos ter que entender, pelo menos, que o século XVIII... Então, essa Revolução, ela começa a partir de 1760 e ela é exclusiva da Inglaterra até mais ou menos 1850. Então, a primeira fase da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela se desenvolve primeiro na Inglaterra e tem alguns motivos, tem alguns fatores. Por que a Inglaterra foi pioneira? Foi o primeiro país do mundo a desenvolver a indústria, né? Então, para poder entender esse desenvolvimento, esse novo modo de produção que se desenvolve na história, esse capitalismo industrial, né? A gente tem talvez retroceder a história e tentar lembrar que a partir do desenvolvimento das grandes navegações, né, a mudança da modernidade para
o século XV, XVI, XVII, até chegar ao século XVIII, né? O desenvolvimento das monarquias nacionais absolutistas e o desenvolvimento do iluminismo, que nós já estudamos, né? O desenvolvimento não só do iluminismo, mas o desenvolvimento de uma nova consciência com a modernidade, de ter uma ideia de organizar o Estado, de organizar a sociedade, de viver uma vida urbana, né? Uma vida assim em sociedade, né? Então, a sociedade que se desenvolve no século XVIII, nós vamos lembrar que o século XVIII foi tão explosivo, o século das luzes, né? Devido ao iluminismo, que trouxe não só a Revolução Industrial, mas trouxe também a Revolução Americana. Vou preparar uma aula boa sobre ela, espero que vocês se divirtam, né? A Revolução Americana. Vamos ter também a Revolução Inglesa, né? Que formou o parlamento, formou a petição de direitos, que obrigou o rei a diminuir os impostos, a dar direitos trabalhistas, a respeitar a lei, a legislação e os gastos públicos, etc. Né? Então a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa. Então, 1789, então nós estamos lá no século XVIII, 1776 lá nos Estados Unidos, né? 700 e alguma coisinha aí lá, né? As dinastias dos reis, né? Enfim, então a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? A Revolução, então, o século XVIII trouxe essa modernidade. E junto com a modernidade, os problemas que nós temos até hoje relacionado à condição do operário, a condição dos trabalhadores. Então, os operários, os trabalhadores das indústrias, né? As condições de vida desses trabalhadores do século XVIII foi uma coisa assim muito complicada, né? E talvez seria a base de entender as revoluções que vão aparecer na história, como a Revolução Russa, por exemplo, né? Levar os trabalhadores explorados, sem direitos, a enfrentarem os patrões para ter igualdade, né? Enfim, então a revolução que vai desenvolvendo a consciência lá, desde a formação humana, a consciência de participar da democracia, da república, e começou com os liberais, né? Começou com os burgueses, mas aquilo vai contaminando o camponês, o servo, porque todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ter um trabalho digno, né? Então a Inglaterra, naquela época, ela tinha algumas questões importantes, como o carvão. Só que o carvão que usava é um carvão mineral. Não é como o carvão que nós temos, né, que faz churrasco aí, que é da madeira, né? É o carvão mineral. Eles tinham que cavucar a terra, abrir túneis lá no fundo da terra, né? 200 metros de fundura lá, e abrir como se fosse um formigueiro para arrancar aquele carvão. Então, os operários que produziam primeiro o carvão. Então, depois do carvão, eles tinham que movimentar uma engenharia, uma reengenharia que inventa, porque aparece uma invenção. Vamos lembrar o desenvolvimento do renascimento cultural, científico, né? As ideias iluministas de valorização da ciência, do conhecimento, do individualismo, do antropocentrismo, a ideia, né, da razão, o método da experiência, né? Como dizia os filósofos, né? Enfim, as invenções, né? Principalmente a invenção de uma máquina que eles não conheciam, inventaram a máquina a vapor. Então a máquina a vapor caracteriza os derivados do vapor até a primeira fase da Revolução Inglesa. A máquina a vapor, você imagina, uma máquina que pudesse movimentar uma engrenagem e desenvolver não só uma locomoção, porque os primeiros veículos que foram inventados também era a vapor. Então a máquina, o navio, a máquina e tudo, então era o vapor, inventaram o vapor. Então o carvão mineral tinha que ser usado, jogava o carvão numa fornalha, essa fornalha era embutida por canos, esses canos eram presos
de uma certa forma, criava-se a pressão do vapor. Você imagina uma panela de pressão, né? O vapor dela, se ela não tem um pino de segurança, às vezes a panela explode aí, né? Então a pressão tem que ser controlada, né? O nível da pressão. Então a invenção da máquina a vapor alavancou a produção industrial. Então a tecelagem têxtil, né? O têxtil, a tecelagem. Então a indústria têxtil, a roupa, né? Fazer roupa, produzir tecido. Então, quando isso desenvolveu a produção em larga escala, você vê o interesse, né? O trabalho que era manual passou a ser manufaturado, então aumentou a produção, aumentou a riqueza, aumentou a construção da renda, aumentou, né? E essa situação de desigualdade toda. Então, a invenção da máquina a vapor, conjugado com fatores políticos que levaram a Inglaterra a criar uma política de controlar as propriedades agrícolas, de fazer uma revolução agrícola. Em pleno século XIII, a Inglaterra fez uma revolução agrícola, tirando o direito da terra dos pequenos proprietários, cercando as propriedades, então, né, para a produção de lã, vai criar ovelhas, né, criar os carneiros para fazer a produção do tecido, né? Então, expulsa os camponeses dos campos. Os camponeses são obrigados a procurar viver na cidade, e assim, com o nascimento da indústria, se nasce a necessidade de uma mão de obra, de uma mão de obra abundante, que possa ser barata, né? Então a situação dos trabalhadores nessa época, quando tiveram que abandonar os campos, porque foram expulsos dos campos, e tiveram que vir morar nas cidades, a formar pela primeira vez não só os cortiços, mas também as favelas, né? E a formação dos centros urbanos que vão aumentando, que vão crescendo exageradamente com a produção industrial, levando os operários trabalhadores a viver em bairros periféricos, sem condições de higiene, de saúde. O desenvolvimento da indústria, o objetivo da indústria em conseguir o lucro, e o lucro, para ser conseguido, tem que ser conseguido com a exploração da mão de obra. Então os trabalhadores pagam pouco, então eu enriqueço, eu tenho lucro explorando a mão de obra dos trabalhadores. Segundo, eu controlo a matéria-prima, a exploração, a exportação. Então a matéria-prima, o ferro, o aço, o chumbo, o zinco, né? E a madeira, e o alumínio, a casterita, o estanho, o zinco, e etc, etc, né? Então, a mão de obra, matéria-prima e o mercado. Porque se a indústria produz e não tem quem compra, também não interessa. Então a indústria tem que ter o mercado que vai consumir. Então o mercado consumidor, assim a indústria se desenvolve. Então a exploração dos trabalhadores como parte do mecanismo do capitalismo e exploração, e a conseguir a renda, a riqueza, né? Através da exploração do trabalho. Eu gostaria de poder assim estar ilustrando melhor o trabalho. Então, a invenção da máquina a vapor, né? Não foi qualquer coisa, né? Foi alguma coisa assim de muito significativo na história, eles aprenderem que o desenvolvimento de uma forma de energia, né, que proporciona, que alavanca uma roda, né, e essa roda, ela tem uma função, ela gera uma engrenagem a partir do vapor. Eu não sei se vocês conseguem se interessar, né, em reproduzir o trabalho para a Feira de Ciência. Daqui a pouco nós estamos aí acreditando que a Feira de Ciência vai fazer de novo, né? E aí o uso de você fazer aí uma maquete, né? Você conseguir fazer aí um esquema. Eu gostaria muito de valorizar os alunos artistas, os alunos cientistas, né? Saber a importância aí, às vezes você descobrir a sua profissão, saber que todas as indústrias, todas as máquinas grandes, né, ela tem uma forma aí, ainda usa a caldeira, o vapor aí, né, grandes indústrias ainda até hoje, né. Então a invenção da máquina a vapor, ela trouxe a modernidade, trouxe a era das revoluções, né. Então você imagina o desenvolvimento de uma máquina
e essa máquina ela vai proporcionar aí a facilidade dos meios de locomoção, né? Então, junto com a máquina a vapor, outras máquinas, né? Outros tipos de máquinas que poderiam também serem usados é, no para tecnologia, né? Para o desenvolvimento social, né? Desenvolvimento técnico. Então, as máquinas, quem dera se eu pudesse estar levando vocês para o museu para ver que essas máquinas ainda existem, né? Estão expostas. Algumas foram conservadas, algumas foram preservadas, né? Saber que máquinas incríveis. Queria poder ter tempo para estar mostrando para vocês, né, as máquinas que ainda são usadas, né, em grandes indústrias, em grandes centros urbanos, né? A dificuldade dos trabalhadores em ter que se adaptar a uma produção e o aumento dessa produção. Então, o esquema aí, né? Você vê um documento histórico, talvez uma das primeiras locomotivas a serem inventadas, né? Então, o desenvolvimento da história, o vapor. Então, para movimentar o vapor, tinha que ter o carvão mineral, né? Então, os trabalhadores tinham que descer a mina, tinha que procurar furar as montanhas, né? Furar aí, quebrar o carvão mineral, arrancar esse carvão, levar esse carvão do fundo, né, lá para cima. E o trabalho dos mineradores, né, os mineiros. Queria citar a grande obra, né, da história, o Germinal. Quem tiver interesse em assistir o filme, o Germinal. É Emile Zola, né, que fez a obra. Você entendeu um pouco melhor aí essa situação, né? Então, os trabalhadores tendo que se submeter aí à exploração do carvão primeiro, e assim depois eles poderem ter direito aí, né, a estar trabalhando. Então, o trabalho das indústrias e a exploração do trabalho das mulheres, a exploração do trabalho das crianças. Você reparar os documentos históricos da época, vão mostrar uma quantidade muito grande de mulheres e crianças trabalhando dentro das primeiras fábricas, uma quantidade muito grande de mulheres e crianças trabalhando, porque a exploração do trabalho infantil, do trabalho da mulher também, obrigando aí a mulher a fazer a mesma função que o homem e ganhar menos, né? Então tem que trabalhar com uma situação de insalubridade. As condições de vida nas fábricas naquela época eram condições miseráveis, né? As fábricas não eram ventiladas, eram ambientes umificados, ambientes escuros. E as crianças obrigadas a trabalhar em 16, 18 horas por dia dentro de uma fábrica, né? Então, crianças, aí você imagina uma criança ter que trabalhar aí já com 10, com 11, com histórias de que com 9 anos de idade, criança já estava indo trabalhar, já estava sendo obrigada a ir trabalhar nas indústrias, né? A produzir junto com os seus pais aí a riqueza, né? Então, a superexploração dos trabalhadores leva aí a luta dos trabalhadores para uma condição de vida melhor, né? A superexploração da mão de obra, mulheres, crianças, sendo obrigada a trabalhar aí, né, ambientes e condições deploráveis. Então a indústria trouxe a formação dos bairros operários, né? A formação de um novo centro urbano, um novo centro científico, e que você repare, né, por exemplo, que a gente tem as consequências da Revolução Industrial até hoje, não só a Grande Guerra, né, a exploração, a luta de um país contra o outro país pela exploração de mercadoria, de matéria-prima. Nós vamos ter, a partir da indústria, né, a formação e o desenvolvimento de uma nova formação, de uma nova visão de mundo. Então, a história inglesa que se esparrama pelo mundo a partir de 1850, a Revolução ela deixa de ser apenas da Inglaterra e ela passa a expandir para o mundo inteiro. E, de qualquer forma, a situação
de vida dos trabalhadores, a situação de miséria, a situação de opressão, a situação de sujeira. Os trabalhadores eram submetidos como consequência imediata para a modernidade. Os trabalhadores são obrigados a organizar sua luta, né? Organizar o sindicato de classe, sindicato combativo, o sindicato para enfrentar os patrões, né? Então, pessoal, espero que vocês possam fazer um resumo, que vocês possam valorizar o trabalho, né? Estudo iconográfico, compreender a situação dos trabalhadores no início do desenvolvimento da indústria na história, né? Compreender as lutas dos trabalhadores. Eu vou deixar para uma próxima aula a gente dar sequência à Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, quando a indústria se desenvolve e traz consequências mais graves do que a falta de higiene, do que a falta de saúde, do que a miséria, do que a fome, né? A peste, a doença, a morte. Então eu vou deixar para um próximo momento a gente voltar aí a falar dessa luta dos trabalhadores, né? E também as consequências da Revolução Industrial para a modernidade, para hoje, né? Para a história atual, o desenvolvimento da história moderna. E, enfim, espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado a todos que estão aí apoiando aí o nosso canal, né? E que você sempre lembre de estar aí, né? Preocupado com o meio ambiente. Vamos estar aí, né? Finalizando o nosso trabalho, orientando você a fazer uma redação sobre o meio ambiente também, os efeitos da indústria no mundo, que você lembre que nós precisamos ter uma energia limpa, né? Que nós precisamos aprender a reutilizar as coisas, que reutilização é uma palavra importante, né? Saber organizar, que o lixo não é lixo, né? O lixo continua sendo uma coisa importante. Nós temos que ter um trabalho de coleta seletiva de lixo na nossa cidade, né? Então os alunos têm que começar a organizar a coleta seletiva, cada um no seu bairro, cada um na sua residência. Saber que se você não aprender a reduzir os gastos, aprender a fazer economia, se você não aprender a repensar os seus hábitos de consumo, que você está comprando coisa na indústria, coisa descartável, biodegradante, conservante, aromatizante, desinfetante, intoxicante.